Ora, e estamos de volta para mais um Cubo Geek Show. Eu sou o Daniel Alves, estou aqui com o Gui Santos. Olá pessoal. E hoje vamos falar essencialmente de Star Wars. Temos de falar sobre Star Wars, o que é que se passa em Star Wars, nessa galáxia muito, muito distante. Mas primeiro, tenho que fazer aqui um rage, soltar o rage que tem dentro de mim, sobre as pessoas que falam no cinema. O que é que te aconteceu, Daniel? Eu sinto que aconteceu aí qualquer coisa. Aconteceu, porque é assim, eu não consigo perceber porque é que alguém paga 7 euros para ir falar com outra pessoa para o cinema. Para que gastar dinheiro para falar com outra pessoa? Opa, Explica-me. às vezes há conversas que só se podem ter se tivermos a certeza que vão incomodar muita gente. Pois é. Mas incomoda. Então, o que é que a pessoa quer ver o filme, faz se outras pessoas estão a falar? Explica-me, Gui. Olha, uma das coisas que eu costumo fazer é muito passivo ou agressivamente virar-me para trás e abrir muito os olhos e esperar que as pessoas reparem na minha irritação, sem nunca dizer nada. Não funciona, porque está escuro. É verdade. Tens que dizer às pessoas para se calarem, percebes? Eu às vezes começo a falar com a pessoa que está ao meu lado, a queixar-me delas, mais uma vez para evitar o confronto, porque eu sou assim. Não, é assim, normalmente não, eu vou sempre com a minha namorada ao cinema. Ela é que é agressiva e eu sou passivo-agressivo, estás a perceber? Portanto, ela é que manda sempre calar as outras pessoas. Okay. Eu, quando estou mesmo no limite, aí entro no ataque, estás a perceber? Estamos a falar de que género de ataque? Tipo, filhas da puta, cala e caralho, foda-se. É isso que eu digo. Pronto. Eu acho que é uma reação perfeitamente razoável a ter. Eu não costumo chegar a esse ponto, começo a imaginar caralho, coisas... foda-se, filhas da puta? Não tanto. Eu começo a imaginar coisas na minha cabeça que lhes faria, mas depois habitualmente vir-me só para trás e faço um shhh muito, sim, muito irritante. É o primeiro passo, é o shhh. Ok. Mas depois dos, se as pessoas não se calam, tem que ser o caralho, foda-se, filhas da puta, estás a perceber? Eu compreendo. O caralho foda-se filho de puta não me sai com tanta facilidade, mas é repetido muitas vezes dentro da minha cabeça. Exato. E assim, eu percebo, porque normalmente são jovens. Pá, eu não sei como é que era quando era jovem, mas eu acho que não falava no cinema. Mas não posso garantir que não falava. Pronto, quando é jovem uma pessoa percebe, é jovem e tudo mais, mas quando são adultos, pá, irrita-me a falta de educação. Entendes? Porquê? Eu vou dar um exemplo. Revenant. Lembras-te do Revenant? Lembro-me do Revenant. Epá. Portanto, eu fui ver com a minha namorada, mais uma vez. Portanto, vou ao cinema com ela. E atrás de nós estava um casal. Epá, e não era um casal de jovens adultos. Eles deviam ter para aí uns 40, 50 anos. E os gajos, sempre que havia uma cena dramática, os gajos riam-se. Eu lembro-me, aconteceu uma coisa semelhante com o Castaway, do Tom Hanks. E na cena final do filme, quando ele está na sua jangada e a bola de handball do Wilson começa a ir, toda a sala se começou a rir. Não é bem a mesma coisa. Mas... eu senti o mesmo género de raiva interior. Exatamente, a subir por mim adentro. Yeah. Mas o estar a falar é particularmente irritante, porque tu não consegues não ouvir. Exato. Não consegues desligar-te de todo e às tantas já só consegues ouvir aquilo. E é de facto o tipo de coisa que te tira completamente da experiência, é enforcedor. Sim. E nós tentamos ir aos cinemas àquelas horas que não vamos apanhar muita gente, ou muitos putos, mas eu não percebo, por exemplo, nós vamos ver o It a uma sexta-feira às 3 da tarde e a sala estava cheia de putos na escola. Tipo, não há aulas. Eu não percebo. E quem é que deixa esses putos entrar para um filme como It? Exatamente. Ok, bem... é para maiores de 16 anos. Pronto, ok. Isso aí é a culpa dos cinemas, que não veem os cartões de cidadão dos putos. Mas pronto, nessas sessões que eu pensava, estou safo, são 3 da tarde, uma sexta-feira, mas não. Putos, a falar.
Mas aí também entra, também há outra questão, que é até que ponto a própria sala de cinema devia fiscalizar esse género de coisas. Sim, mas houve. Essa faixa etária é o que dá dinheiro aos cinemas. Verdade. Pá, tu não podes ser demasiado gastador nisso. Senão perdes o público. É verdade. Aliás, houve uma cadeia de cinemas nos Estados Unidos que criou salas em que o barulho é permitido. Aliás, eles até instalaram parques infantis dentro das salas de cinema para os putos estarem lá enquanto os pais viam os cinemas. Mas isso são, eu também já li acerca disso, isso são sessões específicas para os pais irem com os bebés. Ok, não é generalizado. Não é generalizado. Ok, estou muito mais descalçado. São sessões específicas em que os pais que têm bebés vão lá com os outros pais que têm bebés, que é para não privar os pais que têm bebés de irem ao cinema. Ok. Agora, eu acho que há aqui um argumento razoável a ser feito, que é o de equiparar esses putos de 16 anos a bebés. Não vamos tão longe, ok? Não? Não vamos tão longe. Não vamos tão longe. Mas pronto, é algo que me incomoda e acho que, pá, se vocês estão a ouvir e se não falam no cinema, pá, ainda bem, parabéns, porque é assim que se deve comportar dentro de uma sala de cinema. Pá, não se fala quando vamos ao cinema. Se, por outro lado, são de facto o tipo de pessoas que falam no cinema, então a primeira coisa que eu vos peço é expliquem-nos nos comentários porquê. Exatamente. Justifiquem-se. Esta é uma excelente oportunidade. Porque é que vocês pagam 7 euros para ir falar? Gostava que me explicassem isso. E a segunda coisa que eu vos digo é vão enfiar uma pinha no ânus. Não ouçam o que o Gui diz, ok? Porque nós precisamos de views. Pronto, é verdade. Peço desculpa. Não ouçam o que o Gui disse, está bem? Vocês são brutais. Mesmo que falem no cinema, nós gostamos muito, muito de vocês. Sim. E isto foi só... É o tipo de coisa que eu costumo guardar cá dentro e que aqui, como não está ninguém à minha volta, para além do Daniel, saiu. Peço desculpa. Pronto, Gui, estás perdoado. Bem, vamos então falar aqui de Star Wars. Temos de falar sobre Star Wars. O que é que se anda a passar em Star Wars? Portanto, para explicar aqui mais ou menos a coisa, temos o Colin Trevorrow, que ele realizou o Mundo Jurássico. Portanto, não tem muito mais no currículo sem ser o Mundo Jurássico, que foi um filme que arrebentou completamente quando estreou. Fez bilhões e bilhões de dinheiros. E ele depois foi contratado para realizar o episódio 9 de Star Wars, em 2015. Portanto, ele tem andado a trabalhar no argumento, juntamente com outras pessoas, e os argumentos têm sido repetidamente rejeitados. E o último filme dele, que é o The Book of Henry, que foi um flop brutal nos Estados Unidos, não estreou em Portugal, não sei se ainda irá estrear eventualmente, que foi um grande flop. E diz-se que, a partir desse momento, que a relação dele com a Kathleen Kennedy do Star Wars, que é a pessoa que está à frente de toda a franquia Star Wars, que não está boa. E já se falava que ele ia sair, que não ia sair, já havia muitos rumores, até que semana passada, 2 semanas, caiu a bomba, mais um realizador foi despedido de Star Wars. E entrou quem? O J.J. Abrams, que foi basicamente o pai desta nova trilogia e que vai concluir o episódio 9. O que é que tu achas sobre isso tudo, Gui? Esta é uma situação um bocado difícil de julgar, porque se por um lado eu gosto muito, muito, muito do J.J. Abrams confio plenamente nele como realizador, eu gostei muito do Force Awakens, acho que ele fez um excelente trabalho e acho que ele tem um currículo mais do que inspira imensa confiança. Sim, ele é um bom realizador, não é? E um bom criador. Por outro lado, eu gostava muito de ver coisas diferentes no universo de Star Wars. E não é verdade que, olhando para o currículo do Colin Trevorrow, não vemos assim nada de muito espetacular, para além do Jurassic World. A verdade é que
já temos mais do que exemplos anteriores de realizadores que não têm assim grandes currículos, mas que apesar disso, quando lhes são dadas grandes franquias, eles depois fazem um excelente trabalho. E tenho pena, tenho medo que se tenha perdido aqui alguma inovação, tenho medo que se tenha perdido aqui alguma coisa de refrescante que pudesse entrar para o universo de Star Wars. Exato. Opa, a questão aqui é que em Star Wars, na franquia Star Wars, eles funcionam muito como a Marvel. Portanto, eles têm aquilo tudo planeado e os realizadores são praticamente tarefeiros, né? Não têm assim muito input nas coisas. E depois temos os realizadores como o Colin, como os realizadores de Han Solo, que fizeram anteriormente o Lego Movie e outros filmes que são realizadores têm um estilo muito próprio. E são realizadores que gostam de fazer as coisas à sua maneira, que não seguem regras, e esses realizadores depois chocam. E foi isso que aconteceu no filme do Han Solo, foram os dois despedidos, mas isso ainda é mais grave, porque faltavam 3 semanas para acabar as filmagens, não é? E depois temos também o Colin, que é um realizador também que tem um estilo muito próprio e gosta de fazer as coisas à sua maneira. E depois choca. E o J.J. Abrams é aquela aposta segura, ok? É uma pessoa que tem um estilo muito próprio, mas sabe trabalhar com os outros. Fazendo aqui um bocado de advogado do diabo, um dos principais motivos pelo qual nós gostamos tanto dos filmes da Marvel e pelo qual os filmes da Marvel têm sido tão consistentemente bons ao longo do tempo é exatamente por causa dessa mão de ferro que os estúdios e os produtores têm tido sobre os filmes, que garantem que há uma continuidade de tom, que garantem que há uma continuidade de qualidade, que fez com que durante os últimos quase 10 anos a Marvel tenha consistentemente produzido filmes bons ou muito, muito bons. Exato. E eu compreendo perfeitamente que a Disney, estando a começar a tentar fazer a mesma coisa com o universo de Star Wars, sobretudo agora ao início, não queira dar passos em falso. Portanto, a minha esperança é que mais para o futuro eles voltem a chamar os Colin Trevorrows e os Phil Lords e Millers do mundo para virem fazer coisas um bocado mais fora. Mas, neste momento, é uma decisão que é compreensível. Porque imagina que o segundo filme do Star Wars nesta trilogia era um Suicide Squad. Exato. E até pode ser, nós não sabemos porque não estreou. Pois, exatamente. Mas o terceiro... Mas não parece. Não acho. Mas isso, eles já perceberam que o segredo para manter estas franquias a funcionarem muito tempo é a captação do público. Tu só consegues captação do público se os primeiros anos de filmes forem consistentemente bons. Porque senão perdes esse público que foi captado. Sim, e é por isso que a escolha do J.J. Abrams é a escolha mais segura. Eu compreendo, há muito pessoal que não gosta, está contra. Eu gostei do Despertar da Força, não percebo as pessoas que não gostaram do filme, ok, não é um filme extremamente inovador, mas conseguiu equilibrar muito, trazer os antigos fãs e apresentar Star Wars para novos fãs, e conseguiu fazer ali uma boa mistura entre ser uma sequela e ser um reboot ao mesmo tempo. Portanto, gosto da escolha do J.J. Abrams, é uma escolha segura e penso que vai acabar esta nova trilogia em boa nota. Há aqui outra coisa, eu acho que já mencionei isto no último programa que fizemos, que foi, neste momento, a produção e a realização destes filmes atinge um nível de especificidade e um nível de controle de qualidade que, dando 2 ou 3 passinhos atrás e olhando para estas produções com uma perspectiva mais alargada, tu consegues ver as réguas e as regras que regem estes filmes. Okay. E consegues perceber que há ali uma fórmula por trás. Sim. E agora, eu gosto muito de filmes que fogem às fórmulas. Eu gosto muito de coisas
inovadoras e experimentais. Mas até que ponto é que nós queremos ver experimentalismo numa coisa como o Star Wars? Nós gostamos do Star Wars e gostamos das coisas do Star Wars porque elas parecem o Star Wars. Exatamente. Tu não podes fugir da fórmula. Podes, mas tens pouca margem de manobra. Tu podes fazer ali um desviozinho, ir um bocadinho mais para o lado, alargar os horizontes, mas tem que ser Star Wars. Não podes fugir muito de Star Wars. E é por isso que esses realizadores que têm um estilo muito próprio e querem fazer algo inovador, e acredito que queiram fazer algo inovador, mas se calhar não é o momento certo, tal como tu disseste, para estarmos com experiências em Star Wars. Esta trilogia, já tivemos 2 filmes, mas atenção que esta trilogia só teve um filme até agora, portanto é algo que está a começar. Nós temos de dar tempo para que as coisas se solidifiquem, tal como a Marvel fez. Aliás, a Marvel só agora, recentemente, começou a dar liberdade aos realizadores. Até agora sempre foi mão de ferro, né? Portanto, temos de dar tempo. E acho que o J.J. Abrams é a escolha certa para este filme. Em relação ao Han Solo, acho também o... Como é que ele se chama? O Howard, né? Ron Howard. O Ron Howard, ele é um tarefeiro de 5 estrelas. Portanto, vamos lá ver. Não estou especialmente entusiasmado. É um bocadinho meh. Mas vamos ver. Pronto. Vamos ver como é que fica o produto final. Há aqui outro aspecto muito engraçado, só para concluir esta linha de pensamento, que é muito engraçado pensarmos que na história do cinema, na história de Hollywood, durante a época de ouro de Hollywood, durante os anos 30, 40, 50, os filmes e a produção de cinema era liderada pelos estúdios. Sim. Ou seja, eram os estúdios que decidiam que histórias é que iam ser filmadas, depois escolhiam o realizador para filmar essa história, escolhiam os atores e tinhas produções feitas in-house. Era tudo dentro do próprio estúdio. Tudo gerido e comandado pelo estúdio. Isso fez com que os filmes começassem a tornar-se um bocadinho repetitivos. Mas começaram a fazer dinheiro. Começaram a fazer muito dinheiro. Mas depois o que aconteceu foi que nos anos 60 e 70 surgiu uma coisa que se chamava literalmente o cinema de autor. Exato. Com nomes como o Scorsese, o Coppola, o Woody Allen, que exatamente eles continuavam a fazer filmes dentro dos estúdios, isso não mudou, mas em que esses realizadores começaram a fazer filmes ao seu próprio estilo, da maneira como queriam, e isso pegou imenso com o público. E levou a um renascimento artístico do cinema, exatamente nos anos 60 e 70, e eu acho que agora o que nós estamos a ver é o pêndulo a voltar para trás. Sim. Com um modelo mais direcionado pelos estúdios. Sim. Tu continuas a ter cinema de autor, não é? Claro, obviamente. Claro. A questão é que os blockbusters estão a voltar muito a essa forma. Do estúdio é que comanda. E o realizador é apenas um tarefeiro, é apenas uma pessoa que é contratada para filmar. Porquê? Porque é a aposta mais segura, não é? E é isto que nós estamos a ver agora. Portanto, os estúdios cada vez menos apostam nos blockbusters diferentes. É tudo da mesma forma. E é muito isto que está a dizer, é a roda a andar. Porque, vamos ver, a Marvel especificamente encontrou um modelo que funciona muito, muito bem. Mas também é verdade que mais ninguém ainda conseguiu reproduzir bem esse modelo. Não. E eu acredito, ou penso, que a Disney acredita que sabe como é que faz funcionar esse modelo e está a tentar recriar com o Star Wars aquilo que a Marvel fez com os filmes. É muito provável, sim, e faz sentido porque está tudo dentro da mesma casa, não é? Pronto, eu tenho confiança no J.J. Abrams, eu tenho confiança no Ron Howard, certeza que vão vir daí filmes divertidos, com muito valor de entretenimento. Se calhar não são as experiências e as inovações que nós queríamos ver, mas eu estou confiante. Sei que sim, desde que sejam bons filmes. É isto que nós queremos, é que sejam Exatamente. Bons filmes. E falando de bom filme,
temos que partir para um outro género completamente diferente, que é o It. Ora, eu não vi o It. Portanto, vais ter todo spoilado agora. Temos Pita Pedagog. É verdade. Vais ter todo spoilado. Tem de ser. Mas é assim... Vamos a isso. Primeiro, não li o livro. Ok, eu também não li o livro, mas li alguma coisa de Stephen King e vi muitos filmes baseados na obra dele. Portanto, Pronto. tenho mais... e vi, quando era muito, muito novo, vi o telefilme do It. Eu não vi. E então, diz-me em 6 palavras o que é que achaste desta nova versão do It. Epá, é muito bom. É assim, é um filme de terror, sim. É um filme muito mais sangrento do que eu estava à espera. Mesmo. Não estava mesmo nada à espera, porque tu tens um grupo de putos, de crianças, e de repente tens cenas muito sangrentas. E é algo que não combina, mas ao mesmo tempo combina de forma genial mesmo. Uhum. É um filme que assusta, sim, em alguns momentos, mas não é o filme mais assustador que eu vi até hoje. O bom de It é um filme extremamente bem feito. Muito, muito bem realizado. E as interpretações das crianças são excelentes. A sério, aquele grupo é a alma do filme. E são eles que carregam o filme. O Pennywise, é bom quando aparece. Não vou dizer que é algo extremamente excelente, mas é bom quando o Pennywise aparece. Agora, as crianças é que são... As crianças fazem o filme. E é um filme muito, muito, muito bom mesmo. E acho que esse é o trunfo do It. Ok. Estou convencido. Isso... Eu tinha muita dúvida sobre se este filme ia ser bom ou não. Os trailers sugeriam um filme muito bom, mas pronto, isto com o terror é sempre um bocado incerto e às vezes apanha-se uns flops enormes. Até quantos jump scares é que este filme tem? Ou até que ponto é que este filme se sustenta dos jump scares? É uma boa questão. Este filme não é um filme de jump scares. Isso é bom. Ok. É um filme de ambiente. Boa. Apesar de tudo. Ok? Isso faz-me feliz. Tu tens os jump scares, mas não é aquele jump scare do tipo... Abres a porta e está o monstro. Sim, estás a perceber? não te estão a tirar gatos à cara. É o jump scare que é muito mais sinistro. Que é, tu vês o Pennywise ali, ele está parado e quieto, e de repente o gajo avança para ti e tu ficas todo cagado. Ok. E houve ali partes que eu fiquei com pele de galinha e juro-te. Porque tu estás a ver... O filme não esconde nada. Portanto, tu estás a vê-lo ali. Ele está a falar contigo e de repente ele avança para ti e tu ficas... What the fuck, estás a perceber? Ok. E pá, isso é excelente. E é esse o trunfo do filme. É um filme que não se... Não tem por base aqueles artifícios que os filmes de terror usam. Portanto, e é um filme que está muito bem realizado nesse sentido. E é esse o trunfo do filme. Estavas a falar das crianças e eu quero Sim. fazer aqui mais uma ou duas perguntas. Força. O Finn Wolfhard, que é um dos miúdos de Stranger Things. Ok, muito, muito interessante teres falado dele. Porquê? Porque à partida ele é o mais conhecido do elenco das crianças. Portanto, tu à partida pensavas, ok, o gajo vai ser o protagonista. Não é. Okay? Ele não é o protagonista do filme, nem é a criança que tem mais tempo de antena. Boa. Okay? Ok. Mas o papel dele é brutal. O papel dele é aquele nerd que é ao mesmo tempo bully. É aquele nerd que se acha o maior e tipo... que está sempre a mandar as piadinhas, que tem sempre resposta para tudo, mas ao mesmo tempo é um grande nerd. E a personagem dele é excelente por aí. E é uma excelente personagem e acho que é uma das melhores interpretações, é a dele, mas que não tem tanto tempo de antena como tem os outros. E até que ponto é que tu achas que este filme
depende ou deve a sua existência a Stranger Things? Opa, é assim, ok. São os dois nos anos 80, ok. Porque eu sinto que já estava a começar um bocadinho este ressurgimento do interesse dos anos 80 e a partir do momento em que o cinema atualmente está todo a passar por esta vaga de remakes e reboots de tudo e mais alguma coisa, inevitavelmente nós íamos passar dos anos 70 para os anos 80. Exato. E o Stranger Things foi uma das primeiras obras que mais chamou a atenção para isso. E a minha pergunta mais especificamente é: até que ponto é que o It foi feito para capitalizar esse interesse que talvez, que não sei se foi o Stranger Things que o disputou, Exato. se o Stranger Things é só o primeiro indício desse interesse. Até que ponto é que o It vem deste ambiente que gerou o Stranger Things? Ok, é assim, é verdade que estamos a ver um ressurgimento dos anos 80. Porquê? Porque foi uma época de dor para quem é nerd e geek. Foi aquela época em que as pessoas começaram a ter orgulho em ler as BDs e irem às convenções e jogarem jogos, tabuleiro. Portanto, foi aquela década em que os geeks ganharam poder, por assim dizer. E é uma época que chama muitas pessoas nesse sentido. Não acho que o It seja um produto do Stranger Things, porque na altura já o filme estava a ser produzido, ok? Vai de encontro à época em que o livro se passa, e um facto muito curioso é que, portanto, deves saber isto, Pennywise a cada 27 anos ressurge, não é? E este remake acontece precisamente 27 anos depois que giro. Isso eu telefilme. não tinha reparado. Sim. Ok. Portanto, sim, é uma boa época para aparecer o remake, mas acho que não é um filme que deve ao Stranger Things. Mas sim, é um facto que estamos a ver um ressurgimento dos anos 80 e de toda essa época em que os nerds ganharam poder e dominaram o mundo. Certo. Mencionaste aí outra coisa interessante que eu me lembro vagamente de quando vi o primeiro telefilme do It quando era mais novo. Eu devia ter para aí 12 ou 13 anos quando aquilo passou na televisão e borrei-me todo. E eu continuo ainda hoje a ter um bocadinho de medo de palhaços por causa do raio do filme. Então vai ver este novo. Mas mencionaste aí uma coisa interessante, que era a cena do bullying. Yeah. Que eu lembro-me, quando vi o filme na televisão, era uma coisa que já estava muito, muito presente no filme original e que, nessa altura, como geek, na escola, no segundo ciclo, o bullying já não era uma coisa completamente desconhecida para mim. Não. E até que ponto... qual é o peso que este filme dá a esse aspecto da história? E houve ali alguns elementos do trailer muito interessantes que me fizeram pensar que este filme, para além de ser só o bullying entre crianças, também pega muito nos aspectos sociais que promovem o bullying. Pá, é assim, este filme é assente nas crianças, ok? Portanto, tudo o que é fora das crianças é mau. E o filme retrata toda a sociedade como uma sociedade má, que reprime as crianças, que maltrata as crianças. E isso vê-se mesmo através dos próprios colegas de escola, que são bullying clássicos, ok? Como através dos adultos e dos pais. Pá, há muita variedade de pais no filme, mas todos eles tratam mal os filhos em algum nível. Tens a mãe que é demasiado protetora e dá placebos ao filho, porque o filho tem que tomar comprimidos por causa das doenças. Ai, meu. Tens os pais que perderam um dos filhos e então reprimem qualquer memória do filho, então negligenciam o outro filho que ficou. Tens depois aquele pai que é um caso mais grave, que viola a filha, ou
dá a entender que viola a filha, porque isto não é explícito no filme. Portanto, todos os adultos são pessoas más no filme, em algum nível. Depois, claro, tens as crianças que são bullings, aqueles bullings clássicos da escola, não é? E também eles são retratados de uma maneira má, e também eles têm o que merecem, por assim dizer, não é? Mas é interessante porque os bullings ao mesmo tempo também são vítimas de bullying, porque tu tens os adultos, tens os bullings e tens as crianças que são o Losers Club, são os protagonistas do filme. Portanto, eles é o puro do filme, ok? Depois tudo o resto é mau, mas em camadas. Mas é interessante que os bullings, as crianças que são as bullings, também elas próprias sofrem de negligência dos próprios pais. Isso é muito interessante. E eles exploram isso no filme? Exploram, numa cena especialmente sangrenta. Ok. Mas exploram. Ok. A propósito do sangrento, esse foi um dos motivos pelo qual o primeiro telefilme me deixou todo borrado, porque lá está, eu estava a ver aquilo, o filme o telefilme é de 1990, Pois. portanto eu devo ter visto o filme ainda mais novo, devo ter visto o filme com 9 ou 10 anos, e lembro-me perfeitamente de umas cenas de sangue a jorrar por todo o lado, muito, muito gore, que não era particularmente habitual para filmes que passassem na televisão nos anos 90. O gore já existia muito desde o início dos anos 80, mas acho que deve ter sido os primeiros filmes com gore explícito que eu vi. Isso. E meteu-me muito a medo. É assim, portanto, lá está. Eu não vi o telefilme, mas sei que há cenas que são cópias exatas do telefilme. Ok. Não, pronto, eu podia dizer quais é que são as cenas que eu sei que são, mas não vou dizer para não dar spoiler. Mas há cenas que são cópias exatas do telefilme. Ok? Portanto, pá, é assim que possas, vai ver o filme, porque é mesmo muito bom. E merece todo o sucesso que ele está a ter. Ele no primeiro fim de semana bateu o recorde de maior estreia de setembro, e neste segundo fim de semana bateu outra vez o recorde de maior estreia de setembro. Portanto, está a ser um filme que está a explodir completamente com o box office nos Estados Unidos, e em Portugal também de certeza que vai pelo mesmo caminho. Porreiro. Olha, uma última pergunta. O que é que tu achaste do Bill Skarsgård, que é o ator que faz de Pennywise? Porque no primeiro filme tinhas o lendário Tim Curry. Yeah. E, eu vi o trailer, aquilo parece-me assustador. Tu já me disseste que o filme é bom, mas eu tenho dificuldade em acreditar que alguém consiga ser mais desconfortável e mais arrepiante que o Tim Curry vestido de palhaço. Ok, eu não vi o telefilme outra vez, portanto não sei dizer como é que foi a interpretação do Tim. Agora, eu gostei muito deste palhaço, Pennywise, e vou-te dizer porquê. Porque logo na primeira cena em que ele aparece, tu pensas que é um palhaço assustador, mas não é. Epá, o gajo fala de uma forma tipo bem criança, e opá, tu não sentes medo dele à primeira vista que o vês. Ok, isso é giro. Claro que depois há aquelas nuances e aquele sorriso e aquela forma de dizer aquela palavra, tu começas a ficar um bocadinho de pé atrás. Que fixe. E depois de repente o gajo avança e tu, what the fuck, portanto, lá está, é um personagem que mete medo nesse sentido, porque é um palhaço. E é um palhaço que à primeira vista não mete medo, mas ele depois começa a ficar bué sinistro. E pá, portanto, nesse sentido, acho que foi uma excelente interpretação, e o sorriso que ele faz no filme é ele mesmo que faz, portanto, não é nada feito em pós-produção, portanto, é mesmo ele que faz o sorriso, e esse sorriso é muito sinistro. Ok. Portanto, pá. Ok. Pronto, está bem, vou ter de ir ver o It. Depois logo digo alguma coisa. Sim, no próximo programa vais ter que me contar o que é que achaste dito. Ok, está bem, está combinado. Ok, vamos então agora
falar de... Sim, portanto... Espera, volta atrás. Ok. Acabámos de falar de It. Sim, portanto, na semana passada também tivemos outro grande evento, que foi o final de temporada de Preacher. Eu vi alguns episódios na primeira temporada, os primeiros, e deixei de ver e arrependo-me, porque eu sei que aquilo está muito bom. E tu tens acompanhado Preacher, tens feito as discussões de Preacher para o Cubo Geek, também já fizeste a crítica, mas assim, muito por alto, o que é que achaste desta temporada e o que é que achas que vem aí depois na terceira temporada? Pronto, a segunda temporada dá-nos tudo aquilo que uma segunda temporada deve dar, que é pegar nas bases que foram estabelecidas e criadas pela primeira, evoluí-las e expandir um bocadinho mais o mundo. Dar continuidade aos arcos narrativos das personagens, continuar a desenvolver as personagens e, basicamente, não desiludir aquilo que foi estabelecido na primeira e dar uns passinhos mais à frente. E esta segunda temporada tem um sucesso tremendo em todos esses aspectos. Portanto, sem sequer entrar em pormenores mais específicos daquilo que a série consegue fazer, eu fiquei muito, muito, muito satisfeito com a segunda temporada de Preacher. Se gostaram da primeira, a segunda vai-vos satisfazer da mesma maneira que a primeira. Sim, tu deste nota máxima na primeira temporada, deste nota máxima na segunda temporada, o que é bastante raro. Duas temporadas se manterem tão constantes. Agora, tenho uma pergunta para te fazer. Portanto, Preacher tem um nível do WTF muito alto. Sim. E a segunda temporada, como é que está o nível do WTF? O nível do WTF da segunda temporada aumentou pelo menos por um fator de 2.7. Foda-se. Mesmo. Se achas que aconteceram coisas estranhas na primeira temporada, a segunda temporada é tão bizarra. Tão bizarra. A sério, acontecem coisas tão estranhas na segunda temporada. Há um momentozinho que eu acho que é brilhante. Que foi quando eu comecei a contar o quociente do WTF dos episódios. Eu lembro nas discussões. Que é a meio da temporada em que o episódio começa com um casal no Vietnã, em que de repente eles encontram o porco a flutuar no jardim. E esse é o ponto de partida para o episódio, para justificar a existência de uma organização secreta que anda a controlar os milagres no mundo. Ok. Isto num ambiente onde tu já sabes que os anjos e os demónios são verdade, que Deus existe, que o inferno existe, e tens estas três personagens, do Jesse, a Tulip e o Cassidy, que andam à procura de Deus. E isso e este aspecto de Preacher é uma coisa que eu não vejo a ser explorada. Porque lá está, o Preacher não é violento gratuitamente, tem muita violência, tem muita comédia, tem momentos de terror, mas, sobretudo, o que eles tentam fazer é o estranho, é o invulgar, é o bizarro. A série sai do seu caminho para te confundir, para te dar cenas às quais tu simplesmente não sabes reagir. Correndo o risco de fazer outro spoiler, há uma cena em que o Hairstar, que é o líder do Grail, passa o episódio inteiro a organizar um evento com prostituição, e ele quer ter sexo, quer concretizar uma fantasia de violação, e depois no fim são homens, quando ele estava à espera de mulheres. E toda a reação dele, ele basicamente aceita a situação como sendo inevitável, e a cena é tão estranha, é tão desconfortável ver aquilo, e é ainda mais desconfortável vê-lo a aceitar aquilo como sendo, pronto, agora a minha vida é assim. Que se lixe. E esse propósito da escrita
em gerar estas cenas que te fazem não saber como reagir é uma coisa que eu não vejo a ser feita em mais série nenhuma. Sim, é verdade. E a série recente que me fez mais lembrar Preacher foi mesmo American Gods. Acho que foi a série que segue assim o mesmo caminho, mas acho que Preacher, American Gods leva-se muito a sério. Preacher acho que não se leva tão a sério e consegue extravasar mais do que American Gods. Não sei, diz-me depois se estou certo. Eu vi as duas. Sim. Eu acho... Deixa-me só fazer aqui uma ressalva que eu acho que gostei de American Gods, acho que tem 1 ou 2 erros na maneira como a série está escrita, mas independentemente disso, American Gods e Preacher tentam os dois fazer uma coisa muito interessante, que é explorar a mitologia da América. Mas ao passo que American Gods, baseado na obra homónima do Neil Gaiman, pega na mitologia pré-cristã... Universal, sim, os mitos universais. Exato. Que foram absorvidos pela América. Preacher foca-se muito mais na religião cristã. E focando-se sobretudo na religião cristã, sabendo à partida que ao fazer isso eles iam ofender toda a gente, e sobretudo tendo em conta que isto está a ser feito pelo Seth Rogen. Exato. A série sente-se muito mais à vontade para, já que vamos ofender à grande. Exato. E já que vamos ofender da pior maneira possível, e dessa maneira eles sentem-se muito mais à vontade para gozar abertamente com as várias instituições religiosas. E isso faz com que os momentos de comédia funcionem de uma maneira mais honesta do que American Gods. Preacher nunca se torna autoconsciente. Preacher nunca quebra a quarta parede. Mas a partir do momento em que assumidamente estão claramente a gozar com a religião cristã, e American Gods não sai do seu caminho para gozar, tem cenas cómicas, engraçadas, mas não está a satirizar. Não. Preacher é claramente uma sátira. Epá, e é uma sátira tão boa. Ok. Tão boa. Porque tens o Jesse Custer, e isto é um detalhe que eu só notei recentemente, acho que escrevi isto na crítica, mas não falei amplamente disto. Tu nunca percebes durante a série inteira qual é a denominação religiosa dele. Tu não sabes se ele é evangélico, não sabes se ele é batista, não sabes se ele é católico, não sabes se ele é a Igreja dos Novos Santos. Ele usa o coisinho branco, mas depois tem o resto do... Sim, pastor, né? Chamam-lhe pastor, que não é um termo da Igreja Católica. E isso é propositado para o tornar como um representante de toda a Igreja. E depois, dentro da própria série, tens elementos muito, muito engraçados que transformam toda a religião católica, toda a religião cristã, e os elementos da religião cristã, como o céu, o inferno, em coisas banais. Okay. No sentido em que, por exemplo, as preces das pessoas são gravadas em fitas magnéticas porque há demasiadas, eles não as conseguem ouvir todas, portanto têm um arquivo de anos atrasado de preces guardadas. Okay. Basicamente é a função pública de Portugal. Exatamente. Okay. E apesar disso não ser uma ofensa direta, é uma banalização da religião. Sim. E nesse aspecto é uma sátira muito engraçada. Porque a série é de facto ofensiva, mas eu acho que a sátira funciona melhor não pela ofensa, mas pela banalização que consegue. Ok. Eu gostei muito dos episódios que vi de Preacher. Nós vimos, eu e a minha namorada vimos 3 ou 4 episódios, se não tanto, mas nós queremos voltar a Preacher porque parece ser uma série excelente mesmo, excelente. Pronto, estamos aqui a chegar ao fim e hoje neste programa vamos começar um novo segmento que é a opção da semana. Que segmento é este, Gui, tu perguntas? Daniel,
que segmento é este da obsessão da semana? E eu respondo. Portanto, todos os programas, no final do programa, nos últimos 10 minutos, por aí, vamos dizer o que é que andamos a ver, o que é que andamos a ler, o que é que andamos a jogar na última semana. Portanto, Gui, o que é que andaste a fazer? Olha, eu, portanto, como tu sabes, tenho estado de férias esta semana. És um sortudo. Portanto, não tive a oportunidade para ir ao cinema, não tenho estado a jogar nada de especial, não tenho estado a ver... Vi o fim de Preacher, mas pronto, isso tinha mesmo de ser. É trabalho. É trabalho. Mas a minha obsessão da semana tem sido um livro que eu comprei para ler estas férias, do Neil deGrasse Tyson. Opa! Que é um livro chamado Astrofísica para pessoas cheias de pressa. É um livro pequenino em que o livro tem uns 20 capítulos. Ele, em 20 capítulos, explica-te, naquele tom muito engraçado que já lhe conhecemos, explica-te uma data de coisas engraçadíssimas sobre o universo. Ele não está especificamente a falar só sobre uma coisa ou outra, mas ele parece que adivinha quais são as coisas que tu queres saber sobre o início do universo, e buracos negros, e quasares, e estrelas. E explica aquilo de uma maneira tão gira, tão simples de compreender, que é um gosto ler aquilo. Ele explicitamente quer que o livro seja muito, muito compreensível, muito fácil de ler. E ele tem uma maneira de escrever muito engraçada, que é, ele imprime imensa narrativa à maneira como te descreve o universo a começar. Ele tem beats narrativos e pausas dramáticas dentro da escrita que te mantêm muito interessado quando ele está a falar de teoria gravitacional e leptões e hadrões. Ok, não percebi nada, mas parece muito interessante. Mas se lês o livro percebes. Ok. Aí é que está. Porque ele tem esse dom de pegar nestas coisas que demoram anos a aprender e paredes inteiras de quadros de matemática a explicar e torna-o tão compreensível. Isso é muito interessante. Portanto, tem sido essa a minha obsessão da semana. É muito interessante. Como é que se chama? Astrofísica para pessoas cheias de pressa. Pronto, então pesquisem aí, porque uma sugestão aqui do Gui, e parece ser muito, muito interessante o livro. A minha opção da semana é uma opção que já vem das outras semanas, e tudo começou com o filme da Netflix, Death Note. Pois é. Portanto, o que é que aconteceu? Eu vi o filme Death Note da Netflix com a minha namorada e ela gostou muito do filme. E eu assim, só para estar é maluca, porque é impossível tu gostares disto. Então, qual é que foi? Como é que eu decidi explicar-lhe porque é que era mau ela gostar do filme da Netflix? Então, o que é que eu fiz? Eu decidi, ok, o anime de Death Note está na Netflix, portanto, vamos ver o anime de Death Note. Eu vi o anime o anime é, não sei, aquilo, há 10 anos por aí, que o anime estreou, vê lá aí. Eu acho que é 2016, é isso mesmo. Pronto, então, eu vi o anime quando ele saiu há 10 anos, portanto, eu sei a história, mas praticamente estou a ver um novo anime, porque estou a redescobrir tudo, todos os pormenores, todos aqueles grandes momentos e as reviravoltas, eu não me lembrava disso. Então estamos a ver os dois, Death Note, compulsivamente, e acho que ela já não gosta tanto do filme da Netflix. E isso é bom. Quer dizer que a minha missão está a ter efeito. Ok. Mas isso é uma coisa que eu às vezes evito fazer, que é voltar a ver coisas que tinha em grande estima na minha cabeça, porque tenho medo que, se agora mais velho, voltar a olhar para elas, fique desiludido. Isso está a acontecer contigo? Não. Aquilo é brilhante mesmo. Ok. É assim, tem todas aquelas cenas de séries japonesas, as raparigas são ultra dependentes dos rapazes, todas essas coisinhas que nós temos nas séries japonesas. Agora, o argumento daquilo está excelente. O argumento, a animação e a forma como nos deixam em suspense para ver como é que as coisas se vão resolver, e é muito o jogo do gato e do rato.
opá, é mesmo muito, muito bem escrito. Então estou a gostar muito de revisitar Death Note e eu acho que a minha namorada também está a gostar muito, acho que não tenho certeza. E eu espero que no final do anime, nós vamos no episódio 20 e qualquer coisa, que são 37 episódios, espero que no final ela não goste tanto do filme da Netflix. Acho que é um objetivo perfeitamente louvável, estragar a apreciação que as pessoas têm das coisas de que gostam. Eu faço isso, eu tento fazer isso ao máximo, sempre que consigo. Portanto, sim, acho que é uma obsessão muito interessante. Exato. Mais sorte do que eu, consegues convencer a tua namorada a ver coisas e eu não consigo. O que é que tu não consegues convencer a tua namorada a ver? Olha, eu não consigo convencê-la a ver o Ghost in the Shell original. Olha, meu, isso é ganda binge para ver, meu. Eu sei, mas Tens que convencer. não consigo. Não, tu dizes assim, olha, namorada, anda a ver, que é que eu... Anda a ver Big Little Lies. Anda a ver Big Little Lies. Anda a ver Teen Moms. Algo assim. E pões o Ghost in the Shell. Estás a ver? De certeza que isso me vai correr bem. E não fui eu que sugeri Teen Moms. Quero só deixar isso aqui muito bem claro. Por hoje penso que está tudo. Já vamos aqui com um bom tempo. Deixa aí nos comentários o que é que tu achas sobre pessoas que falam no cinema. Se és uma dessas pessoas, explica-nos porque é que tu falas no cinema. O que é que tu achas do J.J. Abrams voltar a Star Wars para o episódio 9? Achas uma boa escolha? Não achas uma boa escolha? Se viste It, também deixa nos comentários o que é que tu achas. Convence o Gui a ir ver It. Se viste Preacher, a mesma coisa, convence-me a mim a ir ver a segunda temporada de Preacher. Vemos no próximo programa. Partilha o vídeo, já sabes como é que é. Dá like, toca no sininho. O sininho é muito importante. Toca no sininho. Não te esqueças do sininho. Não esqueças do sininho. Subscreve o canal, partilha, espalha com os teus amigos e vemos no próximo programa.